Não fuja do seu chamado. E nós conversamos um pouco semana passada, irmãos, sobre a postura de Jonas em relação àquilo que foi bem específico, o seu chamado, a sua vocação. E dizíamos domingo passado que todos nós recebemos uma vocação, um chamado. E hoje nós presenciamos aqui a posse de novas diretorias com chamados específicos, com direcionamento de Deus para cada vida aqui. E Jonas também recebeu. Eu não estarei lendo todo o capítulo, porque já o fiz domingo passado e os irmãos estão contextualizados. Eu vou ler apenas os 2 primeiros versículos, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, vamos todos juntos? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos orar, irmãos. Deus, nós queremos te pedir neste momento, Pai, humildemente, Deus, fala conosco. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se revela através da palavra. A tua voz é ouvida quando a palavra ela é aberta, exposta. É o Senhor falando, Pai. Somos agraciados por esta realidade, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós falávamos domingo passado que nós estamos diante de um livro que é extremamente atacado pela história aqui, que vai se desenrolando, que tem como ponto de partida, ponto inaugural, ponto inicial, um chamado que é muito específico, irmãos, muito específico, de alguém que foi comissionado por Deus, de alguém que foi chamado para uma obra extremamente desafiadora: pregar o Evangelho. Por si só, a pregação do Evangelho para todos nós é extremamente desafiadora, extremamente desafiadora. Nós temos o privilégio de anunciar as coisas maravilhosas do Senhor. Isso por si só é algo extremamente desafiador. E aí nós estamos diante de um texto em que Jonas é chamado para pregar a um povo extremamente violento, extremamente levado pelos intentos pecaminosos da alma. Nós estamos diante aqui de um chamado que era para anunciar o Evangelho, a graça do Senhor Deus, a um povo que era extremamente revoltado, até contra o próprio Deus, em suas atitudes, em suas posturas. E nós mostramos domingo passado, irmãos, que esse texto não é sobre o grande peixe. Esse texto, esse livro não é a narrativa dos acontecimentos. Esse texto é um texto e um livro que revela-nos acerca de Deus. Não é diferente em nenhum livro da Bíblia, meus irmãos. Deus é o centro. Alguém pode dizer assim, mas pastor, até em Cantares, Deus é o centro. Os livros foram escritos para enaltecer o nome do Senhor, para revelar quem é Deus, com seus atributos, com suas realidades que são reveladas, que nos são apresentadas aqui. O livro trata sobre Deus, irmãos. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é extremamente revelador. E o texto vai se desenrolando e você vai percebendo que o texto vai apresentando para a gente milagres. Qual é a origem desses milagres? Deus. Quem viabiliza esses milagres? Deus. Quem providencia todo o cenário do livro de Jonas? Deus. Deus é a base. E eu fiz domingo passado um link, uma ponte de que as nossas vidas também, elas se revelam dessa forma. Quem somos nós? Nós somos milagres. Eu sou um milagre na mão de Deus, você é um milagre da mão de Deus, porque a graça também te alcançou, porque os meios foram usados, porque a história das nossas vidas é de fato a revelação de um Deus que cuida, que livra, que abençoa, que fortalece, que anima, que traz novas perspectivas, que traz esperança renovada. A minha vida e a tua vida é de fato a realidade de um Deus
que de maneira graciosa tem cuidado de nós. Graças a Deus por isso, irmãos. Jonas é este livro, irmãos, e há várias razões, e nós falamos sobre isso, não vou repetir, pelas quais nós devemos estudar o livro de Jonas. É um livro que revela muito sobre Deus, é um livro que fala muito sobre Deus, é um livro que traz a realidade do Senhor Deus de maneira muito clara. E ao estudar esse livro, meu coração muito se alegra, porque percebo o cuidado de Deus, e não foi diferente. Eu disse semana passada, com tantos outros homens que foram chamados por Deus: Abraão, Moisés, Josué, Ruth, Gideão, Samuel, Neemias, Esther, Isaías, Daniel, Hananias, Misael, Azarias, Amós, Paulo, João, tantos outros, José, até citei alguns nomes aqui que estavam aqui domingo passado. Deus tem feito assim, irmãos. Mas eu trato com vocês desde domingo passado sobre um tema: não fuja do seu chamado. Jonas foi chamado de maneira específica e nós também fomos, com proporções diferentes, com realidades diferentes, com contextos diferentes. Mas se você faz um comparativo, assim como os ninivitas, com sua realidade cruel, desobediente, nós vivemos num mundo que a palavra nos diz, irmãos, que jaz do maligno. Há uma disparidade, é luz e trevas. Essa relação haverá, por certo, em algum momento haverá de degringolar. Irá degringolar, porque luz e trevas, há um choque aí, irmãos, há uma crise estabelecida. O comportamento do mundo não deve, com certeza, ditar o nosso comportamento, e o nosso comportamento é estranho ao mundo. Luz e trevas. E nós também fomos chamados por Deus para missões específicas e, sobretudo, irmãos, para anunciar o Evangelho. Graças a Deus por isso. Esse é o fulcro, essa é a base, este é o objetivo maior: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas por que não devemos fugir do chamado de Deus? Nós apresentamos algumas razões domingo passado. Vocês lembram a primeira? A primeira foi porque nós fomos chamados pelo Senhor. A nossa vocação tem base, tem origem. Deus nos chamou. Jonas, ele não foi um ser especial. Jonas foi chamado por Deus. Não se sinta especial ou diferente dos outros porque você foi chamado para uma missão. Nós fomos agraciados por Deus. Isso é bondade, irmãos. E Jonas, ele quis ser maior do que aquele que ele chamou. Jonas, ele vira as costas. Jonas, ele deixa de corresponder a um chamado que foi divino. O texto começa, e eu disse para vocês que uma das coisas que me chamam a atenção e me convida a estudar esse livro é porque o livro começa dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas. A origem do livro é divina, irmãos. A origem do chamado é divino. Não é diferente conosco. A primeira razão pela qual eu não devo fugir do chamado de Deus, porque é divino, não é uma ideia humana. O nosso chamado não é uma projeção humana. Nada disso. É Deus que nos chama, é Deus que nos comissiona, é Deus que convoca o seu povo para uma missão extremamente especial. O chamado é divino, irmãos. Deus nos chamou, aleluia por isso. Por isso que eu não devo fugir do chamado. Eu até perguntei domingo passado: por que você tem fugido do chamado de Deus? Deus nos capacitou com dons e talentos. Graças a Deus. Que bênção, irmãos. Deus nos capacitou com esses dons. Mas uma segunda verdade que eu queria tratar com vocês aqui nesta manhã. Por que nós não devemos fugir do nosso chamado, pastor? Porque fugir do chamado é desobedecer a ordem divina. Eu vou repetir: fugir do chamado é desobedecer a ordem divina. Do verso 3 ao verso 10, irmãos, nós iremos encontrar Jonas fugindo. O profeta Jonas teve uma atitude errada com relação à vontade de Deus. Olha para o verso 3, nos diz a palavra: lembre-se, veio a palavra do Senhor dizendo a Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Irmãos, a missão estava definida, estabelecida pelo próprio Deus. Deus estabelece todas as coisas,
E irmãos, não atender ao chamado estabelecido por Deus é uma desobediência deliberada. Jonas, veja irmãos, Deus chama, Deus convoca, e de forma deliberada ele se dispôs, verdade, mas para quê? O verso 3 diz: para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Guarda essa palavrinha aí, se dispôs para fugir, e diz a expressão final, para longe da presença do Senhor. Lé do engano, irmãos, que inocência de Jonas, que coisa sem nexo, que coisa sem lógica. Irmãos, não atender ao chamado de Deus é uma desobediência deliberada. E quando nós olhamos para Jonas, nós falamos assim, que homem desobediente. E alguém pode até tentar espiritualizar aqui. Veja, eu acho que Jonas até orou: Deus, abre as portas e coloca um meio para que eu possa fugir. E diz a palavra que tinha ali um barco disponível para Jonas. Ele paga e ele foge. Nós precisamos entender, irmãos, que não há lugar melhor na vida do que estar no centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus para a tua vida? Mesmo e apesar das dificuldades de se viver no centro da vontade de Deus, nós precisamos entender que obedecer à vontade de Deus é tão importante para um servo de Deus como para aqueles que serão abençoados por esse chamado. Eu vou repetir: é tão importante para o servo que diz eis-me aqui, como é tão importante para aqueles que serão abençoados por esse chamado específico. Eu não posso fugir do centro da vontade de Deus. As pedras vão clamar, Deus vai levantar alguém, Deus haverá de estabelecer a sua vontade. Eu não posso fugir da presença do Senhor, porque muitas vezes nós fugimos ao Senhor. Eu quero lhe dizer nesta manhã que ao obedecer a Deus, ao seu chamado, à sua vontade, nós encontramos algumas coisas, encontramos alimento espiritual, encontramos esclarecimento, encontramos capacitação. Vocês lembram do nosso mestre por excelência, Jesus? Para Jesus, irmãos, a vontade de Deus foi o alimento que o saciou. Para Jonas foi o remédio com o qual ele se engasgou, ele fugiu. Ele não queria cumprir a vontade de Deus. Tem muita gente se engasgando aí. Tem muita gente dizendo assim: depois eu faço, depois eu vejo, depois eu correspondo, depois eu atendo o chamado do Senhor. Jonas tentou fugir. Deus havia estabelecido esta missão de maneira muito clara: vai a Nínive. Nínive, irmãos, estava situada a 800 quilômetros a nordeste da Palestina. E ele foge para 3.200 quilômetros para o oeste. Se não bastasse fugir, ele queria para bem longe. A expressão usada no texto revela-nos essa realidade: para longe. Não, nada no texto está por acaso. Ele achou, que inocência de Jonas, que se ele fosse para 3.200 quilômetros do chamado de Deus, ele não seria percebido por Deus. Presta atenção, querido. O Salmo 139 nos diz que Deus nos conhece, aleluia. Deus sabe de todas as coisas. Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha morada no mais profundo abismo, lá estás também. Que inocência de Jonas, irmãos. Veja, as coisas do texto vão revelando para a gente essa realidade. Eu quero ir para bem longe, então eu vou fugir 3.200 quilômetros. Quem sabe se eu não for para a igreja no dia da eleição, eu vou fugir. Quem sabe o pastor está escolhendo a liderança, eu vou até me ausentar da igreja porque eu estou sem tempo. Não foge. Graças a Deus que tem Zap hoje. Não foge. Deus levanta, irmãos. Deus procura. Deus não desiste. Deus vai ao nosso encontro.
por graça, não porque somos especiais, não porque Jonas era especial. Pelo contrário, Deus conhecia o coração de Jonas, a maldade, o desejo. Irmãos, Deus já sabia que Jonas iria pegar um barco e tentar fugir da presença do Senhor. Alguém pode perguntar: pastor, o que levou à desobediência de Jonas? Irmãos, eu fico a pensar que a desobediência de Jonas com relação à vontade de Deus teve origem no sentimento de que o Senhor estava lhe pedindo para fazer algo que era impossível aos seus olhos. Às vezes nós queremos ajudar Deus. Aos olhos de Jonas, impossível, pelas razões que já disse aqui. Oferecer uma oportunidade a Nínive, a cidade de Nínive, para que eles se arrependessem. Isso era terrível para o coração de Jonas. Como assim, Deus? Essa cidade é cruel. Os assírios eram uma nação inimiga. Olha, pensa comigo, como é que eu vou levar uma palavra de misericórdia, de salvação para os assírios, como uma nação inimiga do povo de Deus? Não tem lógica, Deus, é impossível, não cabe, não tem como equacionar isso. Irmãos, prestem atenção, a missão não é nossa. A missão é daquele que é misericordioso e amoroso e que trouxe salvação para os perdidos. Aleluia! A missão é de Deus. E Jonas, por desobediência deliberada, ele diz: é impossível, não vou, eu vou fugir. Mas presta atenção, querido, que diante da desobediência de Jonas, olha o que Deus faz. Alguém pode pensar assim: rapaz, isso é uma praga, agora você vai ver o que é bom. Não. Deus começa um tratamento espiritual no coração de Jonas. Gente, que Deus é esse? Que um servo deliberadamente tenta fugir da presença dele. E sabe o que ele faz? Você pode fugir, mas eu não desisto de você. Eu quero tratar o teu coração. Sabe quem faz isso? Pai. Me apresenta um pai que de fato ame o seu filho e larga o seu filho. Uma mãe. Jamais, irmãos. Ele quer tratar, ele quer forjar o caráter, ele quer moldar a vida. E Deus não é diferente, pelo contrário, o tratamento dele é perfeito. E Deus começa a tratar a vida do profeta Jonas. Eu não sei se chama a sua atenção, estou falando de um profeta rebelde, desobediente, carrancudo, vingativo. Eu vou nada, eu vou fugir. Chama outro, a mim não. Vocês percebem que são sentimentos que muitas vezes ladeiam a caminhada de servos e até de profetas de Deus, homens de Deus. Ele tenta fugir e diz a palavra que Deus lança sobre o mar um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio e seus ocupantes. Olha, a expressão usada foi: veio a palavra do Senhor. Na abertura do livro e no verso 4 diz a palavra. Olha o controle da história. Quem tem o controle? O Senhor. Verso 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, que engano de Jonas, que fugia, que queria ir 3.200 quilômetros para longe do Senhor. O objetivo era fugir do Senhor, irmãos. E Deus, que tem um controle de todas as coisas, Deus disse: Jonas, eu estou aqui, eu sou o dono desse mar, eu controlo esse vento, eu controlo a tua vida, eu estou na direção de todas as coisas. Algumas pessoas imaginam que podem controlar, lé do engano. É Deus que controla, é Deus que é o Senhor, é Deus que viabiliza os meios, é Deus que tem um controle da natureza. Deus dá ordens às estrelas, irmãos. Diz o salmista que ele faz descortinar os céus, as nuvens é o pó dos seus pés. Deus é o Senhor de todas as coisas, irmãos. E por isso que eu estou lhe dizendo nesta manhã: não fuja. Por mais que você fuja
Deus vai estar ali, no lugar que você se encontra, distante, no seu pensamento, longe das pessoas. Deus te encontrará, Ele te encontra todos os dias. Ele está no controle de todas as coisas, amém. Não fuja, querido. E Jonas fez isso de maneira deliberada. Jonas esqueceu de uma coisa, que Deus chamou, olha que coisa importante, irmãos. Deus chamou os judeus para serem bênção a todas as nações da terra. Vou repetir, a todas, inclusive aos assírios, os inimigos de Deus. E Jonas esqueceu disso. Vamos fazer um paralelo. Quem é o Israel espiritual hoje? Somos nós. Você foi levantado por Deus para ser bênção na vida daqueles que te perseguem, daqueles que se levantam contra a igreja, daqueles que odeiam a igreja, que perseguem a igreja. Como assim, pastor? É verdade. Vocês percebem que é muito mais fácil fugir, não encarar, não falar do amor de Deus? É muito mais fácil colocar uma separação, um muro que separe aqueles que odeiam a Deus. É mais fácil conviver com quem ama a Deus, quem fala a mesma linguagem. Não é mais fácil? Jonas pensou assim, irmãos. Mas presta atenção, não fuja. Se Deus te levantou para ser instrumento dele na vida desses que odeiam o Evangelho, que são inimigos do Evangelho, Deus haverá de te usar para a glória do seu próprio nome, em nome de Jesus. Deus levanta Jonas e Jonas foge. Vamos olhar para o tratamento daquele que tenta fugir da presença de Deus, porque quando nós deixamos de ouvir e obedecer a voz de Deus, até a nossa energia espiritual entra em colapso. Olha para o verso 5 aí. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Vocês imaginam, meus irmãos, a gritaria no navio. Lembrem-se, o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, é um clima pesado, é um clima tenso, é gritaria. Ninguém começa assim: Senhor, augusto Deus, genuflexo em tua presença. Não, é gritaria: tem misericórdia, salva. Cada um clamando para o seu Deus. E vejam, eles lançavam ao mar a carga que estava no navio, tentando aliviar o peso do navio. E o que é que estava fazendo o profeta de Deus? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Irmãos, eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso. Ele dormia profundamente. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Tem gente que pensa que dormir resolve o problema. Quero apagar. Você vai acordar, quem sabe, mais tranquilo, mas o problema vai estar ali no outro dia. Algumas pessoas usam o dormir, o se afastar e fugir do problema, como uma solução terapêutica. Eu entendo as razões pelas quais algumas pessoas afirmam: nada melhor do que 2 dias, 1 noite no meio. É verdade. Mas o problema vai estar lá no outro dia. E Jonas, ele covardemente, ele vai e dorme. Ele foge. Ele se esconde. Em outras palavras, ele está em colapso espiritual. Vamos fazer um paralelo. É muito mais simples julgar Jonas, para mim, aqui de fora, lendo a Bíblia, Márcio. Mas preste atenção, quando eu me coloco no lugar de Jonas, eu vou entender. Preste atenção. Olha, quantas vezes eu estou no ambiente de trabalho e eu passei o ano todinho fazendo aquilo que não agrada a Deus. Aí chega no Natal, levanta ali um ímpio e fala aos deuses dele, levanta outra pessoa e no Natal traz palavras totalmente distorcidas. Mas eu, como servo de Deus, eu me calo, porque eu não tenho nem coragem de falar, não tenho nem coragem de proclamar o menino Jesus no meu ambiente de trabalho, porque eu estou dormindo no porão. Irmãos, nós somos chamados por Deus como sal e luz deste mundo perdido. Jonas está escondido ali. Jonas está com vergonha da sua vida com Deus. Jonas está tentando se esconder daquele que o conhece, irmãos.
e foi dormindo nessa terrível tempestade, que Jonas, de forma irresponsável, estava até despreocupado com a segurança dos outros. Estou nem aí. Ele quer fugir, ele não quer assumir responsabilidades, porque quando nós deixamos de ouvir e obedecer à voz de Deus, a oração não é mais prioridade para a gente. Eu vou repetir isso, irmãos. Lembre-se, esses ímpios estavam clamando aos seus deuses. Quem poderia orar ao Deus dos deuses? Jonas. Ele nem ora. Ele não tem nem intimidade mais com Deus. Ele não quer nem conversar com Deus. Quando o pecado toma conta do coração de um servo de Deus, ele não tem nem forças para orar, irmãos. Ele nem conversa com Deus, ele faz no automático. Que Deus tenha misericórdia da gente, em nome do Senhor. Tem misericórdia de mim, dos meus irmãos aqui, Senhor. Me livra do automático. Me dá unção do Espírito. Eu preciso do Senhor todos os dias. Jonas nem ora. Irmãos, é um profeta que nem quer conversar com Deus. Como é que pode? Mas tem muita gente assim. Tem muita gente no automático. Tem muita gente que está deixando de ouvir a voz de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, o nosso testemunho, irmãos, é lançado na vala comum. Esse é crente. Irmãos, eles podiam pensar tudo, menos que Jonas tinha intimidade com Deus. Vamos falar a verdade, irmãos. Porque todo mundo estava clamando, e o que é crente, o que conhece a Deus, escondido. Aquele crente lá no trabalho, né, repartição pública, quietinho, agente secreto. Não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo. Tem muita gente no porão, dormindo e fugindo do chamado de Deus. Você entende o que Deus quer nos dizer aqui, nessa manhã? E aí Jonas, irmãos, que deixou de ouvir a voz de Deus, ele pega o seu testemunho e dá um mau testemunho. Olha comigo versos de 7 a 10. Vamos a partir do 6. Chegou-se a ele o mestre do navio. Ele diz: o que se passa contigo? Permito, irmãos, na linguagem de hoje, você é doida. Você é doida. O navio vai acabar aqui, despedaçar, você está dormindo, esse cara está em depressão. O que é isso? Você está em colapso, agarrado no sono. Levanta-te, invoca teu Deus, rapaz, faz alguma coisa. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem, irmãos? Sobre Jonas. Irmãos, Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus viabilizou os meios. Deus está tratando o profeta fujão. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? O que é que você faz da vida? De onde vens? Qual é a tua terra? Que povo? De que povo és tu? E lhes respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez esse mar e que fez a terra. Eu fico imaginando Jonas falando isso, irmãos, descabriado, como aqui no Nordeste, né? Eu sou hebreu, o Deus que eu sirvo que criou o mar, o Deus que eu sirvo que criou a terra, que tem um controle de todas as coisas. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Verso 10, eles disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Irmãos, eu estou falando de ímpios que estão dizendo a um profeta: como é que você faz isso? Se o teu Deus é o Deus que criou todas as coisas, criou o mar, criou a terra, tem um controle, como é que você tenta fugir da presença dele? Meu irmão, vou te ensinar como é que acontece assim. Um ímpio dizendo para um crente: olha, se ele criou o mar, não há nenhum metro desse mar ou alguma realidade dessa criação que ele não esteja. Ele criou. Como é que você foge da presença dele, Jonas? Deus lhe conhece. Deus, é como se um ímpio estivesse pregando, irmãos. A pedra clamou aqui, e Jonas, quieto e humilde, porque disse assim: eu sou esse aqui que conhece o Senhor que fez os céus e a terra.
Irmãos, não atender o chamado de Deus é desobedecer ao Senhor de forma deliberada. Agora presta atenção, a última verdade do texto, que compreende o verso 11 ao verso 17, é que a nossa desobediência trará para nós consequências. Fugir do chamado do Senhor Deus é uma desobediência que trará consequências. As consequências, elas estão aqui. Eu estava lendo uma frase do Charles Spurgeon. Ele disse assim, ele diz que Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar, e Jonas é a prova dessa verdade. Não tem filho de Deus que viva em pecado que seja bem-sucedido. Guarda isso no teu coração. Deus não abençoa pecado, meu irmão. Você entende assim, amém? Deus não abençoa o pecado. Deus não traz prosperidade para aquele que está debaixo do pecado. Se é crente, se conhece a Deus, se reconhece na sua pública profissão de fé que é servo daquele que é criador dos céus e da terra, ele vai corrigir. Hebreus capítulo 12, versículo 6 nos diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus corrige, e Deus começa aqui um tratamento. As consequências, elas chegaram, a conta chega, irmãos. E a partir do verso 11, Deus começa a tratar o coração de Jonas. É por isso que o catecismo de Westminster nos diz: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E deve fazer isso, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, de todo o coração. Faça de coração isso em nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus, façam isso com alegria. Foi nisso, justamente nisso, que Jonas falhou. Eu penso, irmãos, que o maior medo do profeta é que a misericórdia de Deus seja acionada ao menor sinal de arrependimento dos ninivitas. Ele começou a sofrer sobre isso. Eles não merecem, mas quem merece, meu irmão? Eles não são dignos, mas quem é digno, igreja? Nenhum de nós estávamos perdidos. Foi a graça do Senhor que nos alcançou, foi a bondade de Deus que nos alcançou. Se hoje eu estou aqui expondo a palavra, não porque eu sou especial, não porque eu tenho dignidade em mim mesmo, mas porque a graça de Deus me alcançou. Se você termina mais um ano com a sua família louvando a Deus, a graça de Deus te alcançou. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. É tudo bondade, irmãos, é tudo graça do Senhor. E eu penso que Jonas sofre com medo que a graça fosse acionada aos ninivitas, entendendo que os assírios, eles eram perversos, eram extremamente devotados ao mal. Se você quiser estudar um pouquinho sobre essa maldade, vê depois Isaías 7, Oséias capítulo 9, capítulo 10. A maldade desse povo. Ele não mergulha no cumprimento da sua missão, ele tenta fugir da presença de Deus, mas presta atenção, Deus não desiste dos seus profetas. Deus não desiste dos seus filhos. E quem sabe você está aqui nesta manhã porque Deus quer tratar o teu coração, quer continuar batendo na porta do teu coração. Você quer salvo, como diz Apocalipse, para ele ser de fato o centro da tua vida, do teu chamado, da tua família, em nome de Jesus. As consequências chegaram, irmãos, a conta chega. A conta chega. Versículo 11 diz assim: o que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me, lançai-me ao mar. Jonas sabia que era Deus. O mar vai se aquietar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, aí os ímpios fizeram, sabe o que? Vamos fazer isso não. Usaram humanidade aqui. Compaixão. A compaixão que não estava no coração do crente, estava no coração dos ímpios. Vamos fazer um paralelo aqui, rapidinho, antes de ir para o próximo versículo. Aquilo que muitas vezes os espíritas estão fazendo
com as pessoas que estão nas ruas, porque as pedras estão clamando, porque nós não estamos cuidando daqueles que carecem de cuidados. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso sono lá no porão. Vocês entendem isso? Dura é palavra, mas é palavra. Cuidem. Qual a missão da igreja? Cuidar dos que necessitam. Muitas vezes um ímpio está dando atenção a alguém que está em colapso, em depressão, em crise existencial. Mas eu não tenho tempo, eu estou no porão, meu sono ninguém tira, as minhas coisas são minhas. Irmãos, esses ímpios piedosamente, olha o verso 13, Jonas deu a sentença, olha, se você me jogar no mar, o mar estava revolto, vai se aquietar. Eles disseram não. Os homens remaram. Olha a expressão que me chamou a atenção: esforçando-se por alcançar a terra. Irmãos, eu estou falando de um grupo que olha para aquele moribundo que estava deitado no porão, nem aí pela vida deles, diz assim: vamos nos esforçar. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu vejo até isso no texto, o cuidado de Deus para com Jonas. Vocês entendem assim? Amém? Eu entendo. Às vezes Deus levanta um ímpio para me abençoar, para me despertar, para dizer assim: rapaz, o cara nem conhece a Deus e tem sido assim. O cara nem tem temor a Deus, está se comportando assim. Quando você explode, alguém chega assim que não é nem crente, calma, cara, domínio próprio. Graças a Deus que isso nunca aconteceu aqui na igreja, graças a Deus. Um ímpio que se levanta, tenha calma, você não é crente, calma aí. Olha, Deus vai, estou desesperado, vem um ímpio dizer o seguinte: o ímpio, calma gente, nem conhece a Deus intimamente, Deus está no controle. É para o crente falar isso, irmãos, é para quem conhece a Deus falar isso. E diz a palavra que esses homens, eles se esforçaram, mas olha o texto, eles não podiam, porque o mar ia cada vez mais se tornando tempestuoso contra eles. Então, verso 14: clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Irmãos, eu não sei vocês, mas quem estava clamando a Deus aqui eram os ímpios. Vocês observam que Jonas não faz uma oração aqui. Ele está tão em colapso espiritual, ele está em crise espiritual, ele está angustiado, ele não tem nem coragem de falar com Deus, de pedir perdão, ele está calado. É a maldade da alma humana, a inclinação da mente humana, que é má, que é terrível, que é absurdamente envolvida com maldade. Deixa eu fazer um paralelo, para a gente não perder aqui o fio da meada, o link. Quantas vezes como um crente, eu estou chateado com alguém, eu não tenho nem coragem de orar. Oro nada, ora não, oro não, estou chateado, pisou no meu calo, oro não, ore. A oração é libertadora, glória a Deus. A oração trata o coração da gente, a oração nos coloca na posição que devemos estar, como servos que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Os ímpios estão clamando. Lembrem-se, irmãos, eles eram religiosos. O verso 5 irá dizer que eles estavam clamando a todos os deuses. Eles pegavam tudo ali. Sincretismo religioso. O que viesse, aquela pessoa que não tem temor a Deus, o que vier. Vocês conhecem gente assim? Rapaz, estou numa crise da família, eu fui ali no terreiro, eu fui ali falar com o pai de santo, eu fui ali falar na igreja, eu fui até no domingo na igreja, eu fui até na igreja de crente. O que vier pega, meu irmão. É um vazio no coração do homem, que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher, aleluia. Esses ímpios estão clamando, e diz assim o texto: rogamos-te, verso 14, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Irmãos, estavam mais calvinistas aqui, olha que heresia, não tem nem Calvino aqui, está mais calvinista do que o Jonas. Mais estavam crendo de maneira tão enfática na soberania de Deus, é como te aprouve, Senhor. E o crente calado, e o crente quieto. Mas, irmãos, houve um momento que a tempestade chegou ao apogeu, e a atitude foi tomada, irmãos. Há um momento na vida de quem que as coisas estão tão difíceis,
que aquele que não tem a quem se apegar, por mais que se apegue a muitas coisas, o coração é tomado de medo. Diz o verso 15, irmãos, porque eles estavam temendo ao Senhor de Jonas, ao Deus da tempestade. E diz o verso 15 que eles levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Fugir da vontade de Deus é trazer para si, para a família, consequências terríveis. Estou caminhando para o final desta palavra, mas a coisa mais triste do mundo é ver alguém que está trazendo para casa consequências terríveis pela desobediência. O que é que Deus tem falado ao teu coração? Qual tem sido o chamado de Deus? Não seja desobediente, filho de Deus. Não seja desobediente. Eles temeram tanto, de forma extrema, ao Deus de Jonas, que lançaram. E ao lançar, o mar fez bonança. E o verso 16 diz assim, olha comigo: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ainda fazendo um paralelo. Às vezes eu aqui no púlpito observo algumas coisas. Por exemplo, acontece muito, quem está na frente sabe, às vezes chega uma pessoa de outra religião aqui na igreja, e ao chegar na porta da igreja, faz o sinal da cruz, você já sabe qual é a religião, e com muito temor e reverência, entra no templo, e atentamente cultua a Deus. Não conhece o Deus verdadeiro, mas reverentemente e com temor, cultua, com o culto que ele presta. Às vezes nós conhecemos ao Deus que fez os céus, que tem o controle do mar, que determina todas as coisas, que nós temos por consciência, por racionalidade, nosso culto racional, que diz a palavra que se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Deus está aqui nesse lugar em nome do Senhor. E às vezes eu estou no culto a Deus sem temor. O texto diz: temeram e fizeram votos. Eu conheço pessoas que vêm no culto dia 31 de dezembro fazer votos aqui, nem crente é. Chega de branco, chega de amarelo, chega de vermelho, nada é contra, pode vir da cor que for. Mas chega lançando sobre essas coisas os seus votos, e com reverência. Eu vejo isso aqui, irmãos, do púlpito. Uma devoção, claro, desvirtuada, não canalizada de maneira correta, mas com temor. Eu lembro desses homens ímpios, mas temeram, foram reverentes. E diz a palavra que Deus, eu concluo dizendo isso para vocês. Eu disse para vocês que o texto é todo cheio de milagres. E o verso 17 termina com um grande milagre, porque está escrito: deparou o Senhor. Olha, quem chamou Jonas? O Senhor. Quem trouxe a tempestade? O Senhor. Quem tranquilizou? O Senhor. Quem deparou um grande peixe? O Senhor. Para que fizesse o quê? Para que tragasse a Jonas. Você pega essa palavra tragar e transforma em cuidar. Dá certinho. Para livrar dos perigos do mar, daquilo que poderia destruir a vida de Jonas. E Deus cuida, apesar de Jonas. Olha aqui para mim, querido, apesar de mim e de você, apesar das minhas infidelidades, eu creio que diz a palavra, Deus permanece sendo fiel. Aleluia. Deus é fiel. E diz a palavra que Deus tragou, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu quero concluir dizendo ao teu coração o seguinte: é que Deus usa o grande peixe para poupar milagrosamente a vida de Jonas. Jonas, ele desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas abandonou sua missão, mas Deus não abandonou o propósito de levar Jonas a cumprir o seu mandato. Jonas se dispôs a morrer,
mas Deus se dispôs a salvá-lo da morte. Deus tem feito isso conosco todos os dias, aleluia. Ele vai continuar fazendo isso em 2024. Você tem fugido do seu chamado? Deus e vocês sabem. Eu sei qual é o meu chamado. Eu não posso fugir dele. Eu preciso dizer a Deus: Deus, eis-me aqui, apesar de mim, e usa-me para a glória do teu nome. Não fuja do chamado de Deus. Lembra que eu falei? Mas eu não tenho capacidade. Quem tem? Mas eu não tenho tempo. Quem tem? Alguém já disse: Deus não chama desocupados. Quando Deus chamou os apóstolos, todos eles estavam ocupados com suas demandas, e Deus disse: siga-me. Eles seguiram. Deus chama gente ocupada. Sabe por quê? Porque o Deus que controla o mar e o vento é o Deus que é o dono do tempo. Nada foge ao seu controle. Que Deus nos abençoe, e que Deus aplique esta palavra tão conhecida, mas tão edificante às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja?